A regência verbal refere-se à relação entre o verbo e seus complementos, determinando quais preposições, se houver, são utilizadas. A seguir, explico a regência de alguns verbos comuns, incluindo o verbo namorar, verbo que a maioria dos nativos erram. Aprenda hoje mesmo a regência desse e de outros verbos polêmicos. Esta é a aula ideal para você tirar suas dúvidas. Já deixa seu gostei, se inscreva, separe lápis e papel e vamos para a aula. Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje vamos estudar sobre regência verbal. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos lembrar que, quanto à regência verbal, os verbos estão divididos em transitivos diretos, aqueles que pedem objetos diretos. Temos aí os complementos verbais sem preposição. Eu vejo, transitivo direto. O jogo, objeto direto. Quem vê sempre vê alguma coisa, não é verdade? E transitivos indiretos, aqueles verbos que pedem objetos indiretos. Temos complementos verbais com preposição. Exemplo, eu me referi, transitivo indireto, ao jogo, objeto indireto. Eu gostei, transitivo indireto, do jogo, objeto indireto. Verbos transitivos diretos e indiretos pedem um complemento direto e outro indireto. Veja o exemplo. Eu entreguei o trabalho ao professor. Eu tenho aí o trabalho, que é um objeto direto. Ao professor, objeto indireto. No entanto, há verbos que podem apresentar duas formas. Veja, por exemplo, o verbo avisar. Eu posso avisar alguma coisa a alguém ou alguém de alguma coisa, não é verdade? Veja só, o diretor avisou a alteração do horário aos alunos. Eu tenho aí a alteração do horário, objeto direto. Aos alunos, objeto indireto. Mas eu posso construir essa frase de outra forma. O diretor avisou os alunos da alteração do horário, fazendo aí uma inversão. Os alunos passa a ser objeto direto, da alteração do horário, objeto indireto, tá certo? Temos também os verbos intransitivos, que são aqueles verbos que não pedem complementos, ou seja, não pedem objetos, diretos ou indiretos, mas pode haver outros complementos, ok? Que são aí os adjuntos adverbiais, que é outro tema para outra aula. Veja só o exemplo. Ele morreu ontem no hospital. No hospital seria o local, né? O lugar. Adjunto adverbial de lugar. De insuficiência respiratória seria um adjunto adverbial de causa. Vamos começar a nossa aula com um teste. Que tal testar os seus conhecimentos em regência verbal? Vamos fazer juntos? Número 1, verbo ajudar. Nós devemos ajudar o colega ou ao colega? Número 2, verbo obedecer. Ela obedece o chefe ou ao chefe? Veja bem, o verbo ajudar é um verbo transitivo direto. O colega é um objeto direto, tá certo? Portanto, nós devemos ajudar o colega. Número 2, verbo obedecer. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto.
ele precisa de um complemento indireto. Portanto, nós devemos obedecer ao chefe, ou ela deve obedecer ao chefe, tá certo? Alguns verbos possuem as duas regências, indireta e direta, sendo aí transitivo direto ou transitivo indireto, dependendo do seu significado. E é isso que nós vamos estudar a seguir. Verbo assistir. Este verbo possui diferentes regências, dependendo do seu sentido. Quando significa ver, é transitivo indireto e exige a preposição a. Exemplo, assistir ao filme. Quando significa dar assistência, cuidar, é transitivo direto, ou seja, não preciso do uso da preposição. Exemplo, ela assistiu o paciente no hospital. Gostar. Este verbo é um verbo transitivo indireto, ou seja, é necessário usar a preposição. No caso, a preposição de. Exemplo, ela gosta de chocolate, ok? Próximo verbo, aspirar. Este verbo também varia de acordo com o significado. No sentido de ter aspiração, ou seja, buscar, almejar alguma coisa, é transitivo indireto, com a preposição a, ok? Exemplo, ele aspira a uma promoção no trabalho. No sentido de respirar, é transitivo direto. Ela aspirou o ar fresco. Namorar. Esse verbo causa muita dúvida e, na maioria das vezes, o erro mais comum é usar a preposição com antes do complemento, o que está inadequado ao uso da língua padrão. O verbo namorar é um verbo transitivo direto, o que significa que não requer o uso da preposição antes do complemento. Observe o exemplo. Ele namorava a Maria e não ele namorava com a Maria ou com Maria, tá certo? Outros exemplos. Ela namorava com aquele homem alto ou ele está namorando com a vizinha. Não devemos usar a preposição com, tá certo? Vamos continuar o nosso estudo falando sobre o verbo lembrar, que é outro verbo aí que causa bastante dúvida. E aproveitando, vamos fazer um teste para praticar os nossos conhecimentos. Exercício número 1. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência. Estamos aí diante de um exercício da Universidade Federal da Bahia. Letra A. As batalhas a que assistimos naqueles dias foram sangrentas. Roberto assistia o espetáculo com muita alegria. Os filmes de terror ele assistiu a todos com serenidade. Durante sua longa doença, assistiu uma delicada enfermeira. Vamos corrigir? Veja só. Letra A. As batalhas a que assistimos. Essa estrutura está correta, pois estamos diante de um verbo transitivo indireto. Observem a preposição antes do pronome relativo. A que assistimos naqueles dias foram sangrentas. Portanto, a letra A está correta. Letra B. Roberto assistia o espetáculo com muita alegria. Esta estrutura não está correta, porque o verbo assistir, como dissemos, é um verbo transitivo indireto. Portanto, eu deveria usar aí a preposição. O correto seria: Roberto assistia ao espetáculo. Letra C.
Os filmes de terror, ele assistiu a todos com serenidade. Eu tenho muito medo de filme de terror. Assistir com serenidade, jamais. Os filmes de terror, ele assistiu a todos. Estamos aí com a preposição, portanto, está correta também. Letra D. Durante sua longa doença, assistiu uma delicada enfermeira. Aí eu tenho assistiu né? O pronome está indicando a pessoa, portanto, eu estou com a opção correta também. Durante sua longa doença, ele foi assistido, ele foi cuidado, né, por uma delicada enfermeira. Então, a resposta correta seria a letra B. Verbo lembrar. O verbo lembrar possui as duas regências, transitivo direto e transitivo indireto. Transitivo direto, fazer recordar-se de algo ou de alguém. Veja só, seu rosto lembra meu pai, trazendo aí uma lembrança à memória. Não lembro o seu nome. E transitivo indireto, lembrar-se de, usando aí a forma pronominal. Não me lembro do seu nome. Eles se lembraram da data do seu aniversário. Lembrar alguma coisa a alguém ou alguém de alguma coisa. Próximo verbo, verbo precisar. Quando significa necessitar, é transitivo e indireto. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Portanto, pede o uso da preposição de. Exemplo, ela precisa de ajuda. E quando é usado no sentido de precisar de algo específico, pode ser transitivo direto. Veja só, ela precisa resolver isso hoje. Exercício número 2. Indique a opção em que o verbo aspirar tem a mesma significação da frase. É conveniente, em tais situações, aspirar o ar da montanha. Letra A. Aspiro a livrar-me desta situação. Letra B. O cargo a que aspiro é alto. Letra C. Ele sempre aspirou voltar às montanhas. E letra D. Ele aspirou a ter. Preparados para a correção? Vamos ver se você acertou? Letra A. Aspiro a livrar-me desta situação. Veja bem, esta frase não está de acordo com o sentido da frase para análise. É conveniente em tais situações aspirar o ar da montanha. Esse aspirar tem o sentido de inalar, respirar. E a letra A, aspiro a livrar-me desta situação. Significa que eu anseio, tá certo? Letra B, o cargo a que aspiro é alto. Aí eu também estou diante de um desejo, de um anseio, uma aspiração. Portanto, não está de acordo com a frase da análise. Ele sempre aspirou voltar às montanhas. Veja bem, ele aspirou voltar às montanhas. Ele desejou voltar às montanhas. Também eu estou diante do sentido de ansiar, desejar. Letra D. Ele aspirou ter? Veja bem, aspirar nesse sentido, eu estou me referindo a inalar. Portanto, a letra correta que está de acordo com a frase seria a letra
Esta foi a aula de hoje. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho e aguardo vocês no próximo vídeo.